Bem-vindo ao seu curso de Operador de Caixa. Comunicação saudável no ambiente de trabalho. 10 dicas da arte de conversar. Clima receptivo e defensivo. A arte da comunicação interpessoal. Regras para facilitar a comunicação interpessoal. A comunicação do atendente. Comunicação saudável no ambiente de trabalho. Para finalizarmos este curso, escolhemos este tema para que você possa entender de fato como a comunicação no ambiente de trabalho pode ser o maior vilão ou seu maior aliado em seu dia a dia. Um ambiente de trabalho saudável depende muito mais de você do que de outros. Mas como pode? Você pode estar se perguntando, mas se eu tenho um colega de trabalho mal-humorado, antipático, perfeccionista, etc., como pode o ambiente de trabalho depender de mim? Você deve entender que, independente das ações de outros à sua volta, você deve ser quem você é e fazer o melhor trabalho que puder fazer, de forma a contagiar aqueles que o rodeiam. Você já percebeu que a vida é feita de estratégias? Que parece estarmos em um imenso jogo onde cada jogada pode te levar a uma vitória ou a sua própria derrota? Se você jogar bem este jogo, viver bem consigo e fazer o seu melhor, você pode mudar toda uma jogada, sendo o maior beneficiado. Você pode transformar a vida de uma pessoa ao mostrar que tudo depende de uma perspectiva diferente de se olhar o que está à sua frente. Por exemplo, uma pessoa negativa sempre olha a vida pelo pior lado que existe, como se ela fosse a única sofredora do mundo. Já uma pessoa positiva olha a vida como se estivesse completa, e o que vier é apenas lucro. Vamos entender melhor com um exemplo que é usado habitualmente. Uma pessoa negativa, ao olhar um copo de água pela metade, logo fala: "Esse copo está quase vazio." Enquanto a pessoa positiva olha o mesmo objeto e suas condições de outra forma, falando: "Esse copo está quase cheio." Para que você tenha uma boa comunicação em seu ambiente de trabalho, seja com colegas ou clientes, trouxemos um texto com algumas dicas do consultor Décio Chagas. 10 dicas da arte de conversar. Primeiro, ouça com atenção. Muitas vezes nos concentramos tanto no que tencionamos dizer que não ouvimos realmente o que a outra pessoa está dizendo. Segundo, fale sobre coisas que interessam a outra pessoa. Diz um psicólogo: o encanto da conversa consiste menos em demonstrar o próprio espírito do que em abrir caminho para que o outro sujeito demonstre o seu. Quando se estimula o outro a falar sobre seus assuntos prediletos, nunca há razão para preocupar-se com silêncios constrangedores, e geralmente se fica tão absorvido que não há tempo para acanhamento, que é o maior obstáculo para uma conversa espontânea. Terceiro, evite minúcias desinteressantes. O segredo de ser cansativo consiste em contar tudo, advertiu Voltaire. Todos nós conhecemos a pessoa que faz discrições e nunca omite o fato desnecessário. Não sei bem se foi numa sexta ou num sábado, mas deve ter sido por volta de 10h30, porque eu acabava de sair da casa de meu irmão, do outro lado do parque, e depois, muito antes de o narrador chegar ao clímax de sua história, já estamos exaustos. Quarto, evite expressões sediças. Não deixe que o apontem como uma pessoa de poucas palavras que as usa continuamente. Algumas mulheres arrulham a palavra maravilhoso, só mesmo você. Está entendendo? Fuja dessas frases estereotipadas e não faça citações de si mesmo. São poucas as pessoas espirituosas como Bernard Shaw
que podia gracejar. Cito-me frequentemente. Isso dá sabor à minha conversa. Quinto, fale com precisão. Pare um instante para disciplinar suas palavras antes de falar. Não mergulhe a cabeça numa frase esperando que acabe dando certo. Muitos de nós somos culpados de tornar difícil a compreensão de nossas conversas com cacoetes e hesitações. Olhe de frente a pessoa com quem estiver conversando, em vez de olhar para ela, e não ponha a mão em frente da boca para falar indistintamente. Não se deve ser necessário que lhe peçam para repetir o que disse. Sexto, faça as perguntas adequadas. Os bons entrevistadores, repórteres, advogados, psiquiatras, etc., sabem que uma pergunta bem concebida e bem formulada ajuda a outra pessoa a se expandir. Indica um interesse sincero por ela e pelas suas opiniões. Uma pergunta convencional no gênero de "como vão as coisas?" ou "que há de novo?" não tem sentido. Por outro lado, perguntas do tipo "como foi que o senhor começou o seu negócio?" ou "se tivesse de começar a vida de novo, escolheria esta cidade para morar?" indicam um interesse sincero. E frases discretas como "não acha?" ou "qual é a sua opinião?" muitas vezes mantêm a própria pessoa falando e evitam que nós falemos demais. Sétimo, aprenda a discordar sem ser desagradável. Muitas vezes, o que mais importa não é o que diz, mas a maneira de dizê-lo. Benjamin Franklin costumava observar diplomaticamente: "Neste ponto eu concordo, mas há outro em que peço licença para fazer uma restrição." Uma discussão amistosa muitas vezes enriquece uma conversa, mas não comece a discutir com uma declaração indiscriminada como esta: "Detesto advogados. São todos uns chicanistas." Tal observação dogmática fará com que todos os grupos tomem partido com uma violência que não permite conversação educada. É importantíssimo não contradizer sumariamente pessoa alguma, mesmo quando se tenha certeza de que ela está errada. Use de sutileza. Oitavo, evite interromper os outros. Se você, por vezes, se vê obrigado a cortar uma conversa, sua interrupção parecerá menos descortês com uma frase amável como esta: "João, você me permite acrescentar uma coisa ao que acaba de dizer?" Diga-se de passagem que a pessoa interrompida ouvirá com mais atenção se você usar o nome dela. Se você próprio for interrompido, nunca insista em voltar depois ao mesmo assunto. Procure interessar-se pela nova conversa. Se as pessoas quiserem que você volte ao que estava discutindo, elas mesmas o dirão. Nono, procure ser tolerante e diplomático. Todos nós conversamos às vezes com pessoas que nos irritam ou aborrecem. Neste caso, procure concentrar-se no assunto em discussão. Afinal de contas, os fatos são impessoais. Se você procurar honestamente assumir uma atitude generosa e tolerante, aprenderá a conversar muito melhor. Décimo, elogiar um pouco às vezes ajuda. Sua conversa será mais rica se você aprender a elogiar as pessoas, desde que os elogios sejam sinceros. Pode-se elogiar ao mesmo tempo que se exprime apreciação. Não diga ao conferencista que acaba de ouvir simplesmente que gostou de sua palestra. Faça comentários específicos sobre algumas coisas que ele disse, ou peça-lhe para ampliar uma de suas observações, mostrando que ouviu com toda a atenção. Vamos fazer uma pequena pausa e testar o conhecimento adquirido até aqui.